pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de quinta-feira. Estou aqui mais uma vez para magnificar a majestade eterna, gritante e verdadeira e poderosa. Estou aqui passando rapidamente para falar para os amados irmãos que nessa quinta-feira está começando mais uma live para a glória do Senhor Jesus. E eu quero agradecer primeiramente a majestade eterna, gritante, verdadeira, indicível e poderosa em nossas vidas de forma viva. E também agradecer aos ouvintes, ovelhas, cooperadores e pessoas que têm me apoiado em meu canal aqui do TikTok de forma precisa e forma viva. Que Deus possa abençoar todos de forma gloriosa, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado nessa quinta-feira, qual que estamos aqui para magnificar a majestade verdadeira. Eu vou aqui começar minha live sobre um tema oportuno, que fala sobre o Evangelho do Dr. Lucas, que por nome e significado quer dizer luz. O luzeiro vai resplandecer. A luz do Evangelho do Dr. Lucas, aonde tem uma narrativa poderosa da palavra que eu vou estar trazendo, fala a respeito dessa mensagem que eu vou estar traduzindo e na colocativa, que fala a defesa dos oprimidos, que é o tema qual? As maiores lições de Jesus, que também é uma das suas colocativas de parábolas em vocabulários e expressão que Jesus acaba de falar e dizer. Então eu quero, porventura, entrar aqui nesta live, nesta porventura tarde, e começando aqui, falando um pouquinho sobre o tema que eu vou trazer. Fala bem assim: indo para Nazaré, aonde havia sido criado, entrou em um dia de sábado na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler um folheto, entregar, que foi entregue o livro do profeta Isaías, e desenrolando, achou o local onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os oprimidos, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, Tendo fechado o livro, devolveu ao ancião e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, Então começou a dizer hoje se cumpre esta passagem das Escrituras que acabeis de ouvir, Então hoje mesmo se cumpre o que eles acabaram de ouvir, quando Jesus chega na sinagoga e abre um trecho do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, que na base que Jesus fala a respeito, ele chegou no sábado na sinagoga para falar a respeito desse trecho, deste pergaminho. E neste pergaminho que ele abre e começa a ler, ele começa a se expressar e falar a respeito dessa colocativa que o Espírito de Deus ungiu ele para que possa apregoar e pregar o Evangelho, dar visão aos cegos, proclamar o ano do Senhor, botar em liberdade os cativos e oprimidos de coração, quebrando as correntes que amarram o homem espiritualmente e o coração do homem, para que possa simplesmente Satanás tentar
joga empecilho para que o homem não venha crescer e não venha ver o reino de Cristo. E Jesus fala sobre aquilo que ele veio fazer. E naquele momento que ele lê as Escrituras Sagradas, define dentro da base das Escrituras Sagradas, ele entrega o pergaminho, que é o rolo do pergaminho das Escrituras, de volta ao ancião, ao rabino que estava ali, que é o ancião. E ali, quando ele entrega e fala a respeito dessa passagem, ele começa a dizer que o Espírito de Deus está sobre ele, para que ele possa falar e para que ele possa apregoar a liberdade. A liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade para o adorar. Nós somos um escravo livre, mas um escravo aonde temos liberdades quando nós temos Cristo. E a liberdade que nós temos é de exaltar e magnificar a majestade eterna e poderosa em nossas vidas, de forma qual que o nome dele possa ser glorificado nas ações que o Espírito de Deus está sobre nossa vida. Então, dentro dessa mensagem, desta palavra, aonde ele dá o vocabulário das Escrituras Sagradas, ele cita a colocativa do texto e também do profeta Isaías, que é o maior profeta messiânico do Velho Testamento, onde teve as visões, né, futuras e as revelações futuras sobre a vinda do Filho de Deus, que é Jesus, e sobre, porventura, aquilo que nós podemos falar, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então, dentro desta passagem, nós podemos tirar vários textos para que nós podemos entender o que Jesus fez. Então, ele falou e fez, não somente fez, mas também se expressou na sua fala em fazer os milagres notórios e poderosos da parte do Todo-Poderoso. E aqui no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 16, dá para nós uma base sobre essa colocativa, aonde fala, dentro dessa apostila que eu estou trazendo. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 16, fala bem assim. Capítulo 4, versículo 16. Vírgula. E chegando a Nazaré, vírgula, aonde foram criado, vírgula, entrou nenhum dia de sábado, vírgula, segundo o seu costume, vírgula, na sinagoga, e levantou-se para ler o pergaminho do profeta Isaías, que era o livro. No versículo 17, e foi dado o livro do profeta Isaías, ponto e vírgula, vírgula, quando abriu o livro, vírgula, achou o local em que estava escrito. Ele achou o local que estava escrito, vírgula. Escrito, dois pontos. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, vírgula, pois que me ungiu para evangelizar. Evangelizar é ganhar almas. É tirar almas da mão do inferno, ganhar almas para o reino de Cristo, arrebatar almas através do Evangelho, apregoar o Evangelho que está escrito, anunciar o reino de Deus, a vontade salvífica ao coração humano, para que a pessoa possa se converter ao Todo-Poderoso Filho de Deus. Porque ninguém pode convencer ninguém por si próprio. Quem convence é o Espírito de Deus, que faz o homem, né, se convencer dos seus pecados, juízos e justiças. É ele que faz a obra ao coração humano, quando o coração humano dá lugar para que o nome dele possa ser glorificado na salvação plena da pessoa que acredita no Todo-Poderoso e na salvação que foi conquistada e dada através do Calvário da cruz. Então, o texto ainda lido, que desce as Escrituras Sagradas, ungiu para evangelizar, ganhar vidas, pregar o Evangelho, falar do Evangelho, citar sobre o Evangelho e falar aquilo que o Evangelho simplesmente dá a colocativa de se expressar. Então podemos entender. Aí descemos. Ponto. Os pobres, vírgula, enviou-me
enviou-me a curar os aquebrantados do coração, vírgula. Então, aquebrantados no coração, pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo, ao coração. Pessoas que são aquebrantadas, o aquebrantamento, quando a pessoa se derrama. Pessoas que reconhecem, pessoas que são aquebrantadas de dentro para fora. Porque a obra é feita dentro, para depois o que está dentro resplandecer para fora. Então a obra do Espírito Santo ela é muito poderosa, delicada e forte, invisível àqueles que acreditam no seu poder. Então, dentro do Evangelho do Dr. Lucas, ele se expressa no que ele ouve, escreve e deixa relatado, para que o nome do Senhor possa ser glorificado a respeito dessa colocativa. Então, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Então, ele veio para tirar as pessoas da mão e do reino das trevas, abrir os olhos, tirar as escamas, quebrar o que está impedindo a pessoa prosseguir naquilo que a pessoa, porventura, está fazendo. E aí quebrar o elo do inferno e da vitória e a convenção da vida da pessoa. Porque as coisas vos serão dadas, mas primeiro o reino de Cristo e a justiça de Cristo. E as demais vai ser acrescentada. Então Jesus ele pregou o Evangelho, ele exerceu o Evangelho, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele apregoou o reino do Pai sobre os corações aquebrantados, evangelizou pessoas que quis ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra, e a palavra do Senhor entraste ao coração de quem se permitiu entrar, e deixaste a palavra fazer a obra no coração da pessoa, quando a pessoa simplesmente se permite a obra ser feita. Então, dentro deste texto, nós podemos tirar, e no versículo 19 fala bem assim, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, vírgula. A pôr em liberdade os oprimidos, vírgula, e anunciar o ano, vírgula. Aceitável do Senhor, ponto. E no versículo 20, vírgula, certo, o livro entornou-se dar-lo ao ministro, assentou-se, dois pontos e vírgula, e os olhos de toda na sinagoga estava fixo nele. Os olhos de todos na sinagoga fixou em Jesus, quando assim ele sentou. E no versículo 21, então, vírgula, começou a dizer, dois pontos, hoje se cumpriu esta escritura em vós, ouvidos, aos seus ouvidos, ponto, cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, ponto. Em todos dava testemunho, vírgula, se maravilharam das palavras da graça que sai da sua boca, vírgula, e dizia, dois pontos, não é este o filho de José? Não é este o filho de José? O carpinteiro, filho de Maria e o filho de José, não é esse? Está escrito. Então podemos ver, não é esse? E ele diz, dois pontos, sem dúvida, vírgula, me dirás este provérbio, dois pontos, médico, cure-se a ti mesmo, e mesmo, ponto e vírgula, faça também o que na sua prática, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, ponto. 24, que é o versículo, e disse, dois pontos, em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, ponto, ou casa, pátria ou casa. Quer dizer, nenhum profeta é bem recebido na sua casa ou na sua pátria, que é na sua cidade. Ninguém ali pode ser, porventura, aplaudido ou bem recebido numa ordem e numa colocativa que não tem base.
Por quê? Porque eles não aceitaram as palavras de Jesus. A graça, a palavra, a pregação, as curas, a ressurreição, os milagres, expulsando o demônio, curando o enfermo, pregando o evangelho, libertando os cativos, os oprimidos, trazendo, porventura, aquilo que o povo não tinha, trazendo o que o povo jamais poderia ter, porque a palavra transforma, a palavra liberta. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. No 36, se o filho vos libertar, vírgula, verdadeiramente sereis livre. Então, se Jesus liberta, a pessoa é livre. Passa de ser escravo de Satanás para ser escravo de Cristo, mas um escravo que tem liberdade para adorar, para glorificar, para exaltar e para magnificar o nome do Senhor. Não um escravo que é oprimido nas coisas malignas e nas coisas que o diabo prende a mente do ser humano para que possa descer para o coração. Então, simplesmente ele pregaste o evangelho no trecho que o profeta Isaías profetizou, porque Isaías falou sobre o Messias prometido e sobre aquele que viria, que é Cristo. Cristo é Messias, Messias, porventura, é o Filho de Deus. Então podemos entender que dentro desta colocativa, Jesus ele simplesmente defende a defesa dos oprimidos. Então ele veio apregoar e falar a respeito do reino de Cristo, divulgar o reino de Cristo. Hoje as pessoas não são todas, mas a maioria das pessoas não querem mais o reino de Cristo. Para elas não é mais novidade o reino de Cristo. Porque as pessoas tiram a visão de Jesus e vai visar o escândalo. E visa as coisas que não é para avisar. Quem morreu por mim foi Cristo, não foi quem escandalizou e quem pecou e quem errou. Quem errou vai para lá. Meu negócio é com Cristo e com a salvação da minha alma e da minha vida. Então eles perguntaram, que boas novas é essa que o Senhor quer trazer para nós? Se explique direito, porque que boas novas é essa? As boas novas que eu venho trazer para vocês é que a promessa de Deus se cumpriu ao seu povo de Israel. Que Deus se reconcilia com o homem e que Deus enviaria o Messias desde Abraão. Desde os profetas veio profecias falada, revelada, escrita, colocada, posicionada, para que nós podemos entender o que o texto, porventura, está dizendo para que nós podemos ter uma visão. Então, eu tenho algo aqui que eu quero poder se expressar em minha fala, para que nós podemos ter um intento do entendimento. Como eu disse para você, oprimidos, significado bíblico. No sentido bíblico, oprimidos são pessoas oprimidas são pessoas marginalizadas, vírgula, expostas, vírgula, injustiçadas ou sobre forças, peso de profundos sofrimentos. Quer dizer, profundo sofrimento, pessoas oprimidas, que não conseguem ser livre, que não conseguem, porventura, ser liberto. Vírgula, como Deus se identifica com elas, chamando os fiéis à libertação e defesa desses, vírgula, que inclui os pobres, vírgula, viúvas, vírgula, órfãos e todos os aflitos por opressão humana ou espiritual, vírgula. Sendo Jesus o maior libertador para os que estão cansados e oprimidos, que também dá base de oprimidos, que está relatado no Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11, ao versículo 28, que eu vou até ler para que nós podemos entender essa fala. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 28, e o versículo, quer dizer, capítulo 11, perdão, o capítulo é onde o versículo é 28. Capítulo 11 e o versículo 28, que diz assim: Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11 e o versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, vírgula,
todos os que estáis cansados e oprimidos, vírgula, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, vírgula, e aprendei de mim, vírgula, que sou manso e humilde de coração, vírgula. Encontrarás descanso para a vossa alma, ponto. Descanso para a vossa alma. Quer dizer, descanso é repouso, é repousar, é deleitar, descansar. Pega o jugo pesado, o jugo que está sobre a pessoa, que a pessoa não consegue levar sozinha, lança sobre ele o seu jugo. E ele vai colocar o jugo dele que é leve e suave. Um jugo que não traz peso, não traz dor, mas um jugo que traz felicidade, que traz descanso para a alma, como eu disse no início da live, no interior, dentro da pessoa, na alma do ser humano, no coração do ser humano. Ele vai tirar a tristeza, a opressão, ele vai arrancar isso de dentro se a pessoa se permitir. E também se a pessoa quiser e dar lugar para que isso aconteça. Ele vai tirar a depressão, ele vai quebrar o elo do inferno e dará vitória àquele que crê nestas palavras. Aí no versículo 30, ele fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ponto. O jugo dele não traz peso, não traz dor, não traz cansaço, é suave. O que é suave? É algo que é leve, sem peso, sem fadiga, sem trazer cansaço, é suave. Então ele vai pegar o que é teu fardo, o seu fardo, que você não dá conta de carregar, que você não aguenta mais viver essa situação, não aguenta mais ser oprimido, e ele vai quebrar, ele vai tirar, e vai botar o dele. É uma transferência. Ele vai arrancar e vai botar o dele, que é suave. Vai te dar força para tu continuar na caminhada. Vai te dar força, vigor, coragem, trepidez, para que você continue prosseguir na tua caminhada. Para que você continue simplesmente numa colocativa de você não parar por causa do fardo pesado. Quer dizer, fardo é problemas, dificuldade, as coisas deste mundo, as coisas que vêm, que tentam abalar, as lutas do dia a dia, um leão a cada dia, as provações que tem que acontecer, porque senão nós não somos cristãos. Se isso não acontecer, porque até Cristo foi provado. As lutas a cada dia que tentam oprimir a alma e o coração do ser humano. Então ele está sendo bem claro e bem objetivo em sua fala, para que nós podemos entender o que ele está dizendo. Então, eu quero deixar para você aqui algo ainda, descendo ainda, para que nós podemos entender. Eu li para você o que está escrito ao texto viável, para que nós podemos ter um entendimento pleno. Agora vamos descendo aqui. Vamos descendo. Características dos oprimidos na Bíblia, 2 pontos. Para que nós podemos entender. Para que a glória do Senhor possa se manifestar de forma poderosa. Vítimas da injustiça, 2 pontos. Aqueles que sofrem tratamento incuráveis, vírgula, explorações, vírgula, humilhações e perseguições por outros riscos, vírgula, autoridades, vírgula, inimigos que perseguem dia a dia. Aí vamos descer. Pobres e necessitados, 2 pontos. A Bíblia foca nos pobres, vírgula, órfãos, vírgula, estrangeiros e viúvas como voluntários
e a opressão, vírgula, um dever cristão de defendê-los, pregar e falar do amor de Cristo e a da genuína palavra ao coração dessas pessoas. Atormentados espiritualmente, pessoas sob jugo demoníaco, vírgula, sofrendo aflições, vírgula, tristeza profundas, vírgula, tentações ou confusões, vírgula, necessidades ou necessitados de libertação espiritual, porque o único nome que pode libertar é Jesus. O único nome que pode salvar é Jesus. O único nome que pode levar para o céu é Jesus. O único nome que pode expulsar demônio é no nome de Jesus. A libertação não pode vir de outra fonte. A libertação não pode vir de outra maneira. E nem a salvação e nem a libertação. Porque o único nome que tem poder para libertar é o nome de Jesus. O oprimido. Pessoas oprimidas por demônios. Pessoas oprimidas ao dia a dia. Pessoas oprimidas a sua vida secular, a sua vida espiritual. Pessoas que vivem uma vida que não é para ela. Que estão se destruindo porque não tem força suficiente de sair dessa situação. Mas o nome de Jesus tem todo o poder. Não tem o poder, todo o poder. Porque Evangelho de Mateus, capítulo 20, Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 18, da base, recebi todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder é dado a ele, para libertar quem se permite ser liberto. Para que ele possa entrar para quem se permite a obra ser feita. Para a opressão da corrente das trevas se quebrar. Para a opressão maligna se destruir pelo nome de Jesus. Então, para que nós podemos entender, né? Aí descemos aqui, cansados e sobrecarregados, 2 pontos. Pessoas que perderam a esperança e o vigor devido aos fatos da vida, como descrito no evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, ênfase ao versículo 30, que eu li para você anteriormente. Aonde Jesus oferece alívio, olha aí, ó, ponto. Oferece alívio para a alma. Oferece para que a pessoa venha ser livre, para que a pessoa venha ser liberta, um alívio, uma tranquilidade na guarda, na proteção, dentro da pessoa, na alma da pessoa, para que a pessoa possa estar com a alma tranquila, a alma favorável dada a ele, a alma libertada, né, numa libertação. Aí descemos. O próprio Cristo, 2 pontos, Jesus se identifica com os oprimidos, vírgula, sendo ele mesmo aflito, vírgula, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, né, fala sobre isso, vírgula. Segundo interpretação de Cristo, ponto. Então, oprimir de Deus foi Jesus, ele foi oprimido por meu pecado e seu pecado. Isaías, capítulo 53. E por causa dos meus pecados, ele foi oprimido, e sobre ele estava os pecados da humanidade. E por causa disso, ele foi oprimido, ferido de Deus. E as feridas dele me sarou, quando ele padeceu na cruz do Calvário, morreu e derramou seu sangue, carmesim precioso, para que possa me perdoar. O sacrifício de Jesus não foi à toa. Não foi para quem reconhece que ele morreu e ressuscitou, ressurreto de Deus Pai, que está à direita de Deus Pai, no céu. Então não foi à toa. Então Isaías escreveu aquilo que Jesus no futuro ia passar. Por isso que ele foi o maior profeta messiânico, falando sobre a vida
de Jesus e a vinda de Jesus na terra como homem. Que ele sofreria por causa da humanidade, sofreria por causa das pessoas, aqueles que acreditar e crer nele, no seu poder, acreditar que ele pode salvar, que ele pode libertar. Deus não força a barra, Deus não quebra a porta, Deus não sai chutando nada. Deus, ele porventura ele bate, Apocalipse capítulo porventura. Ele é bem centrado quando ele diz bem assim, em Apocalipse. Ele é bem centrado quando ele fala que eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir minha voz eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então aquele que ouve a voz do Senhor, ele vai cear com o Senhor. Então ele não invade, ele não quebra a porta. Jamais vai fazer isso. Mas ele, por dá liberdade para o ser humano, para aquele que quer e aquele que se permite ser livre, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, se é um convite chamando você, se você quiser, se você se permitir, se você se auto-permitir, eu entrarei e vou mudar a sua vida. Se você se permitir, eu posso fazer. Se você se permitir, eu posso entrar. Se você se permitir, eu sou fiel para te libertar. Se você se permitir, eu sou o Todo-Poderoso que pode fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Então, o se é se permitir, se quiser, se deixar, né? Se quiser, se auto-permitir, se assim querer, ele faz. Aí vamos descer. A resposta de Deus à opressão, dois pontos. Deus se compadeceu, dois pontos. Deus abomina a opressão e defende os oprimidos, vírgula, que são os que mais precisam da sua salvação. Salvação. E justiça, ponto. Salvação e justiça. Aí desce. Os que mais precisam da sua salvação. Por quê? Porque ele veio resgatar. Tirar do reino das trevas, colocar no reino da luz. Chamando a libertação, dois pontos. A fé cristã existe, ação para libertar. Os oprimidos, viga, promovendo justiça e não apenas rituais, ponto. Chamando para libertar, olha aí. Então você pode ver que a fé dá proporção da libertação quando você crê. Né? É impossível agradar a Deus sem fé, então tem que ter fé e crer. O crer vem do grego, crer, acreditar naquilo que eu não vejo. No ser invisível, mas é real e verdadeiro, e age nas nossas vidas e trabalha, assim como a gente se auto-permite ele trabalhar. Aí descendo, Jesus como libertador, dois pontos. O ministério de Jesus inclua a anunciar a liberdade aos cativos. No evangelho do Dr. Luz, que eu disse no início, que o significado é luz, capítulo 4, versículo 19, ênfase ao versículo, capítulo 4, versículo 18, ênfase ao capítulo 19, pode ir até o capítulo, porventura, até o versículo, no caso, 21, começa do 18, você pode ir até o 21, você pode pegar do capítulo 4 ao versículo 16, até o versículo 16, 17, 18, 19, 20 e 21, que também dá base. E ele ofereceu descanso para os que sofrem. Bom, quer dizer, descanso para o que sofre é descansar nele, é deleitar nele, é tirar do sofrimento e colocar sua alegria, é trazer aquilo que ninguém tem. É uma paz interior, uma libertação de dentro para fora, porque tudo que está dentro vai se refletir para fora. Se você não é liberto, então vai refletir o que está dentro de você. Então, quando você é livre da opressão, Jesus te libertou, acabou. Entendeu?
segue a caminhada e o que vem é consequência. O que vem, porventura vem. Mas ele sempre vai estar aí guardando, protegendo e com a mão dele estendida. Aí descemos. Em resumo, vírgula, se oprimido na Bíblia é uma condição de sofrimento profundo e injustiça, vírgula, mas também um chamado para a ação redentora de Deus e de seus seguidores, vírgula, com Jesus sendo ponto central para a libertação de todas as formas de opressão, ponto. Tá bom? Opressão, de toda a opressão, ponto. Então, quem tem esse poder de libertar é ele, né? O que a Bíblia fala sobre oprimidos, ponto de interrogação? Salmos, capítulo 9, versículo 9, o Senhor é refúgio para o oprimido, vírgula. Uma torre segura na hora as lutas, adversidades e problemas da vida, ponto. Salmos, capítulo 10, versículo 17, ênfase ao versículo 18. Tu és Senhor, vírgula, ouves a súplica dos oprimidos, ponto e vírgula. Tu os fortalecerá e atendesse ao seu clamor, vírgula. E um ponto. Salmos, capítulo 34, versículo 17. O justo clama, vírgula, e o Senhor os ouve e os livra de livra de todas as suas tribulações e ponto. Quer dizer, se está guardado nele, vai temer o quê? É ele que guarda, é ele que livra, é ele que protege, é ele que estende a mão. Se não é o Senhor, quem é? Quem é que liberta? Quem é que salva? Quem é que tem poder? Quem é que pode fazer? Quem é que pode realizar? Quem é que pode tirar o jugo pesado? Quem é que pode entrar nesse problema que tu não pode resolver? Quem é que pode fazer na sua vida? Porque coisas são acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 33 ao 34. Primeiro buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no 34. Não se preocupem, vírgula, no dia da manhã, ponto. Porque o dia da manhã pertence a Deus e não a vocês. Então, fica ansioso pelo que vai acontecer, não vai mudar nada. O dia da manhã pertence ao Todo-Poderoso. Se assim ele quiser, assim seja feito. Coisas são acrescentadas, perdão, coisas são acrescentadas. Por quê? Porque coisas não são, porventura, colocativas de ser verbalmente colocadas em nossas vidas. São coisas que vão acontecer, coisas que ele vai dar. O que é prioridade para mim é o reino de Deus, a sua vontade e o seu querer para a minha vida. Porque quando eu faço de prioridade na minha vida, acabou. Não tem um outro como prioridade, mas ele como prioridade em primeiro lugar na minha vida. Que brilhe ele e que resplandeça a glória dele, para que o nome dele possa ser glorificado e exaltado. Aí podemos entender nessa posição para que nós podemos entrar numa colocativa. Aí descendo aqui mais um pouquinho, na apostila que eu estou trazendo, que fala assim, né? Neste trajo, Jesus lê, nesse trecho, Jesus lê uma profecia do livro de Isaías, que descreve missão do Messias, dois pontos. Olha aí, ó, a missão dele, a missão do Messias, dois pontos, para evangelizar os pobres, ponto e vírgula. Enviar-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, vírgula, para pôr em liberdade os oprimidos, ponto. Aplicar esta profecia assim mesmo, vírgula. Jesus está declarando explicitamente que ele veio para trazer liberdade aos oprimidos, vírgula, seja eles
o oprimido espiritual, vírgula, emocional, ao socialmente, ponto. Esta passagem demonstra o compromisso de Jesus com a justiça social e a libertação dos oprimidos, ponto. Ele não apenas prega sobre esses princípios, vírgula, mas os vive em sua própria vida, em ministério, vírgula, buscando ativamente trazer cura, vírgula, libertação e experiência aos marginalizados e oprimidos da sociedade, ponto. Esta ênfase na defesa dos oprimidos e uma característica central do ensinamento e da prática de Jesus durante seu ministério terreno, ponto. Seu ministério terreno. Por que seu ministério terreno? Porque o ministério terreno foi quando ele estava na terra, quando ele veio como homem, como relata o Evangelho de João, o Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ali é o verbo. O verbo é quem? Jesus, que estava com o Pai desde o princípio do mundo. Então tá aí. Ele trouxe a libertação aos cativos e oprimidos. Agora descendo para nós aqui, vamos entender. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 21, explicação. Agora vamos na explicação. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 21, descreve Jesus, o Nazareno, vírgula, lendo Isaías 61, versículo 1, ênfase ao versículo 2, na sinagoga, vírgula, e declara que esta profecia messiânica se cumpre ali, naquele dia, vírgula, anunciando sua missão, dois pontos. Traz a boa notícia aos pobres, vírgula, pobres e liberdade aos cativos, vírgula, dá vista aos cegos, vírgula, e a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça de Deus, vírgula, definindo o manifestado de Jesus, quer dizer, a manifestação de Jesus, e o início de seu ministério de libertação e salvação, vírgula, convidado à convenção e à fé, ponto. É lindo demais, é maravilhoso demais. Agora vamos, contexto, dois pontos. Jesus volta à sua cidade natal, vírgula, Nazaré, vírgula, e vírgula. Como era seu costume, vírgula, vai à sinagoga no sábado para ler as escrituras, ou pergaminho, ponto. Ou a carta magna, as escrituras sagradas, para ficar mais fácil. Ele recebeu o rolo do profeta Isaías, encontra o trecho que descreve a vinda do Messias, ponto. Está descrevendo a vinda dele mesmo, e ele mesmo leu. Olha só, que é o contexto, dois pontos. A leitura de Isaías, dois pontos. O Espírito do Senhor está sobre mim, vírgula, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, ponto e vírgula. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, ponto e vírgula. Para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano da graça. Pode botar graça salvadora ou graça do Senhor. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 18, ênfase ao versículo 19. Ponto. Tá aí.
o anúncio de Jesus, dois pontos. Após fechar o livro e sentar-se, vírgula, Jesus declara, dois pontos, hoje se cumpre esta passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir, ponto. Se cumpriu aquele momento que ele leu. Significado e explicação, dois pontos. Um ponto. Cumpriu messiânico, dois pontos. Jesus se identifica, quer dizer, Jesus vai se identificar falando essas palavras com o Messias prometido do seu povo de Israel, que ele foi enviado. Com essas palavras, ele mesmo se identificou que ele é o Messias e acabou. Né? Cumpriu o messiânico, dois pontos. Jesus se identifica com o Messias prometido, vírgula, aquele ungido pelo Espírito Santo para realizar essas obras, ponto. Olha só, dois pontos. Missão do reino, dois pontos. Define sua missão, dois pontos. Boa nova aos pobres. As boas novas é o evangelho. Aos pobres, coração aquebrantado. Anunciar esperança e salvação aos pobres de coração, imaginados, não só financeiros ou financeiro, mas espiritualmente, ponto. Libertação, dois pontos. Libertar aos presos físicos e espirituais, aos oprimidos social, mental, político, ponto. Cura da cegueira, dois pontos. Restauração da visão, tendo física, restauração da visão como física, enquanto espiritual, abrindo os olhos para a verdade, ponto. Ano da graça, jubileu, dois pontos. Proclama o tempo de perdão, restauração, favor divino, como ano, jubileu do Antigo Testamento, ponto. Chamado à convenção, dois pontos. A mensagem de Jesus existe uma resposta e mudança de vida, mostrando que o reino de Deus chegou, mas regue abertura, quer dizer, abrir aos olhos. Abre aos olhos, porque o reino de Deus chegou. Ponto. Desafio aos conterrâneos, dois pontos. Aflição sobre a defesa aos habitantes de Nazaré, que viam apenas como filho de José, levando a revelação de descrédito, o que é detalhado nos versículos seguintes, ponto. Em resumo, o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 21, é a declaração de missão de Jesus, revelado sua identidade messiânica e o propósito de seu ministério, centrado na libertação, cura, anúncio do reino de Deus, ponto. Agora vamos. O que quer dizer Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 21, ponto de interrogação. Descreve quando Jesus lê o livro de Isaías na sinagoga de sua cidade natal, proclamando uma mensagem de boas novas, que no caso é o Evangelho sendo pregado e apregoado, cura e liberdade, ponto. Ele então proclama como Osídia, que esse escrito se cumpre aos seus ouvidos, revelando-se como ungido prometido, ponto, de Deus.
Então tá aí para você que eu trouxe nessa porventura tarde de quinta-feira. Então o que está aí é para você ver. Jesus se identifica como Messias propriamente, né? Quando ele fala essas palavras. Então eu quero deixar para você aqui o que está escrito lá em Isaías, livro do profeta, né, messiânico Isaías, o profeta maior. Isaías capítulo 61, que dá base para que nós podemos entender o que nós lemos aqui agora. Isaías capítulo 61, né? E o versículo, por caridade, 1 e o versículo 2. A salvação é proclamada. No versículo 1 de Isaías, capítulo 60, versículo 1, fala bem assim: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, vírgula, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, que é o evangelho ser apregoado aos mansos, ponto e vírgula. Mansos, ponto e vírgula. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, que é quebrantado de coração, vírgula, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, ponto e vírgula. Ó, que maravilha! Aí no versículo 2, apregoar o ano aceitai-vos do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ponto e vírgula. Consolar todos os tristes, ponto e vírgula. Que isso está dizendo do futuro, essa vingança aqui, a vingança, eles pensou que seria no momento que Jesus visse como homem. Porque eles imaginou, não, a vingança do Senhor vai ser agora, porque Jesus está aqui como homem. Não, Jesus explicou. A vingança não seria naquele momento, seria no futuro. Que no futuro qual agora, que realiza agora. Então nós podemos entender dessa base colocativa que Jesus, com essas palavras, ele se identifica como o Messias prometido e como aquele que tem a salvação para dar. E eles não aceitaram essa mensagem, não aceitaram o evangelho pleno e não aceitaram a palavra de Jesus. Porque o texto que eu li para vocês fala, não é esse que fala que é filho de José? Porque eles estavam olhando o homem. E para eles, na cabeça deles, é um homem de Nazaré, filho de José e filho de Maria. Mas não sabia que ele não era somente um homem. Ali era o filho de Deus, porque tinha que vir como homem. Como é que ele ia morrer na cruz? Espírito pode morrer? Na cruz não tem como. Então ele tinha que vir para que se cumpra o que os profetas falou a respeito dele. Ele dá a colocativa como o profeta Elias, que foi enviado em Sarepta para que possa resgatar uma viúva e dar o alimento necessário. Jesus ele foi enviado para aqueles que querem e para aqueles que aceitam. O evangelho é pleno. É igual ao amor. O amor que o próprio Jesus pregou é um amor que liberta. Porque tem gente que faz estrelas cair do céu. É tanto fogo, 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 fogo. É tanto poder, 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 poder. Mas a questão não é essa. Cadê os frutos do Espírito? Porque o que salva é caráter, é frutos do Espírito. É mudança de vida, é mudança de caráter. É vida plena, é vida nova. Gálatas capítulo 15, versículo 16, fala dos frutos do Espírito e os frutos da carne. A carne peleja contra o Espírito peleja contra a carne. A carne quer as coisas da terra, que é as coisas dos prazeres, que vai satisfazer a carne. E o Espírito quer o quê? O Pai, a oração, o jejum, a busca, com entendimento, com sabedoria, com graça, com poder. Saber orar, saber jejuar, com entendimento.
não é jejum aí que não tem fundamento, que não tem base. Então nós temos que entender o que porventura ele falou. Então eles não acreditou por quê? Porque ele estava na matéria humana. Então como é que um homem pode salvar outro homem? Então eles pegaram Jesus como um homem normal, como um homem natural. Não viu ele como o Filho de Deus, porque não tinha visão espiritual, a visão tampada, a visão fechada. Não conseguia ver. Isso não consegue enxergar espiritualmente, é aquilo que ele falou para Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Só entende o espiritual que é espiritual, que nasceu de novo. Da água do Espírito, é um nascimento, uma nova criatura e uma vida transformadora. Quem não é espiritual vai entender nunca. Mas quando você querer falar, e a pessoa não vai entender, porque não é espiritual, não morreu por mundo e não nasceu para Cristo. Como é que entende? Não entende. Né? Então eu deixo para você esta palavra e deixo para você o significado, a posição, a colocativa, para que você possa entender os versículos também que eu deixei para que você possa simplesmente entender essa fala que eu disse, que falei, que trouxe para a vossa vida. Tem algo aqui para a tua vida? As parábolas de Jesus, forma ilustre que o mestre pregava o Evangelho, volume 1. Muito bom. Já li várias vezes, maravilhoso. As parábolas de Jesus. Viu? Maravilhoso mesmo. Né? Então, a live que nós tratamos hoje foi essa aqui. Né? Defesa dos oprimidos. Foi essa aqui a live que nós tratamos hoje. Né? As maiores lições de Jesus. Na próxima quinta-feira, eu vou estar falando sobre a oração, comunhão com Deus. O que é oração? Verbalmente, na colocativa, o que significa oração no colocativo? A oração e comunhão com Deus. Então eu vou estar trazendo aí para que você possa entender. Amém? A minha próxima live vai ser sobre o Sermão do Monte. O título vai ser A Oração e Comunhão com Deus. E aí eu vou falar sobre o Sermão do Monte e vou dar para tu qual é o significado e a posição que ele quis colocar. Se você gostou, dê um joinha, ajude o canal. Amém? Você que pode, não custa nada você ajudar o canal do pastor Josué, né? Então toda quinta-feira eu vou estar aqui fazendo lives, né? Para abençoar a sua vida e abrir o entendimento das Escrituras Sagradas. Amém? Então que Deus abençoe a vossa vida de forma gloriosa e de forma poderosa. Então a próxima quinta estou de volta para falar mais um pouco a respeito dessas parábolas de Jesus. Então hoje foi essa que eu disse. Deixei tudo para você, significado, contexto, posição, colocativa, forma de expressão, para que você entenda. Se gostou, deixa o joinha. Ajude o canal a crescer, porque é com a sua ajuda, né, inscrito no canal, que o canal vai crescer. Claro que primeiramente Jesus, né, que ele que faz acontecer e ele que dá crescimento. Mas as pessoas que estão aí também, se puder, ajude. Amém? Deus abençoe a todos. Saudação de paz. Pastor Josué, Shalom Adonai. Até quinta-feira. Amém? Estarei de volta aqui para abençoar a sua vida.